Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro definitivo. Eis o sacrifício que Deus aceita. Eis aquele que pode tirar do mundo os seus pecados. É Jesus, e ele estava sentado à mesa com seus discípulos. Amém. Aleluia. Nessa noite, meus irmãos, nós temos duas felizes comemorações, não é verdade? Porque nós celebramos a ceia do Senhor e também celebramos a Páscoa. E essas duas festas, essas duas cerimônias estão intimamente ligadas. A Páscoa tem uma origem numa festa judaica. Lá no Êxodo você vai se lembrar que o povo de Deus era escravo de Faraó. E aquele povo, chega o momento da libertação deles por meio de Moisés. Mas a libertação daquele povo ocorrerá de uma forma poderosa, de uma forma milagrosa. Depois de ter lançado pragas contra o Egito, agora Deus vai a Moisés e diz: Moisés, prepara o povo, porque eu vou ferir todo o primogênito do Egito. O povo deve se preparar como? As famílias devem se reunir. Cada família separe para si um cordeiro. Se a família não tiver condição de comer um cordeiro todo, junte-se a outra família. Porque a Páscoa é uma festa familiar. É uma festa de união. Uma festa de comunhão. Reúna a família. Mate o cordeiro. Pegue o sangue daquele cordeiro. Você com aquele sangue pegue um ramo de isopo e vai passar nos umbrais das portas. Aquela será a marca da aliança que eu fiz com vocês. E quando chegar a hora de eu ferir o Egito, quando o anjo do Senhor passar, onde houver um sangue no umbral da porta, ele passará por cima. Ele passará direto. E ele irá em caminho, na direção do povo egípcio. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, ouviu-se grande clamor em todo o Egito. Imagine que cena terrível. Deus disse ao povo: olha, como a Páscoa, com o corpo cingido, vestido de cajado na mão e preparado para sair a qualquer momento. Houve-se então grande clamor em todo o Egito. E na casa de Faraó não é diferente. Sabe por quê? Porque o que Deus decide fazer, Ele faz. E Ele faz na casa de Faraó também. E na casa de Faraó também houve tristeza e houve clamor. Porque naquela noite, Deus feriu o primogênito de Faraó. O que acontece naquela noite é que depois que os egípcios percebem que aquela mortandade era causada pela presença dos hebreus, eles se levantam e antes de o dia amanhecer, eles vão até as casas dos hebreus e dizem: vão embora, pelo amor de Deus, leva tudo que vocês quiserem, pode ficar com o gado de vocês, pode levar tudo que for de vocês, mas vão embora. E a Bíblia diz que eles ainda acrescentaram presentes a tudo aquilo que o povo de Deus possuía. O pão que estava fermentado, estava já levedado para fermentar, não tem tempo de fermentar. A Bíblia diz que o pão é carregado junto com a assadeira nas costas. E o povo sai correndo e glorificando a Deus, porque havia chegado o tempo da libertação. A partir desse momento, os judeus passam a celebrar a Páscoa como um mandamento perpétuo. Aos 14 dias do mês de Nissan, o primeiro mês, a Páscoa deveria ser celebrada. E ela seria celebrada da mesma forma. Um cordeiro seria morto, pão seria compartilhado, ervas amargas seriam comidas para que eles se lembrassem da amargura do Egito. Sabia que tem muita gente que está precisando comer ervas amargas? Sabia que tem muita gente, obrigado, evangelista Tiago, que está precisando se lembrar da amargura do Egito. E esse era o mandamento de Deus. Comam o pão,
comam ervas amargas, pão sem fermento. Por quê? Porque no dia que eu tirei vocês da terra do Egito, não houve tempo para fermentar o pão. Só que vem Jesus. E Jesus liga a Páscoa judaica à Páscoa cristã. Porque chega o primeiro dia dos pães asmos. É o terceiro ano do ministério de Jesus. E Jesus está em Jerusalém para morrer. Se tem uma coisa da qual Jesus nunca teve medo, é da morte. Jesus triunfou sobre a morte. E Jesus vai a Jerusalém não para ser recebido como rei. Jesus vai a Jerusalém para morrer. Jesus está preparado para morrer. E depois o escritor aos Hebreus nos dirá que, tendo em mente a alegria que lhe estava proposta, então ele decidiu enfrentar tudo aquilo que tinha que enfrentar. Jesus morreu pela alegria de nos ver salvos. E agora Jesus está em Jerusalém e é a última semana do seu ministério. Provavelmente na noite de quinta-feira, Jesus manda os seus discípulos se reunirem e prepararem a Páscoa, porque era o dia do sacrifício da Páscoa, o primeiro dia dos pães asmos. Os discípulos se reúnem para comer a Páscoa judaica. Os discípulos se reúnem para celebrar a Páscoa judaica, porque Jesus era um judeu. Então um cordeiro foi morto. Havia pão na mesa. A tradição judaica acrescentou um elemento a mais, o vinho. E em todas as festas judaicas há uma bênção sobre o vinho chamada Kiddush. A bênção da santificação. É por isso que havia pão, é por isso que havia vinho, e havia um cordeiro, havia ervas amargas, e havia chegado o momento da ceia. Jesus então compartilha com eles o pão, o vinho, o cordeiro e as ervas. E é interessante porque eu disse para os irmãos que a Páscoa é uma festa familiar. A Páscoa é uma festa para se viver, para se experimentar em família. E Jesus estava reunido dos seus discípulos. Porque a partir daquele momento eles eram a família de Deus. E através deles nós também fomos feitos família de Deus. E é por isso que nós celebramos junto com Ele. Porque todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar com o pão e o vinho, Ele está presente. Ele está sentado à mesa. E Ele nos convida a celebrar com Ele. É a quinta-feira. Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos. À noite ele vai para o monte orar. E nós vemos que Jesus era homem e era Deus. Porque no monte Jesus disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Que nível de tristeza é esse que Jesus experimentava naquele momento? Jesus estava triste porque ele estava prestes a experimentar toda a justiça de Deus contra os nossos pecados. Imagine que coisa terrível. Toda a justiça de Deus, porque nós gostamos muito de saber que Deus é amor. Mas quando Deus é amor, Deus é totalmente amor. E Deus também é justiça. E quando Deus é justiça, Deus é totalmente justiça. E quando Deus é ira, Deus é totalmente ira. É por isso que a Bíblia diz que quando Deus se ira, ninguém pode detê-lo. E esse amor, esse Deus que é totalmente amor, esse Deus que é totalmente justiça, como o evangelista Tiago cantou aqui nessa noite, traçou um plano no seu coração. A única forma de conciliar o seu amor com a sua justiça é que seja feito um sacrifício tão perfeito, que possa ser feito uma única vez, e que seja suficiente para resgatar a humanidade inteira. Jesus agora está sentado com seus discípulos ao redor da mesa. Mas Jesus usa o pão e o vinho, e não faz nenhuma menção ao cordeiro. Sabe por quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro definitivo. Eis o sacrifício que Deus aceita.
Eis aquele que pode tirar do mundo os seus pecados. É Jesus, e ele estava sentado à mesa com seus discípulos. Jesus vai orar no Getsêmani, a prensa do azeite. É incrível isso, né? Jesus vai orar no Getsêmani, e ali, sentindo aquela dor terrível, ele decide: eu serei obediente. Como Paulo diz aos Filipenses, obediente até a morte, e morte de cruz. Como ele é maravilhoso. Jesus morre. Jesus primeiro é julgado. Jesus é julgado pelos sacerdotes. Jesus é julgado pelas autoridades políticas. Jesus é julgado pelo povo. E em todos esses julgamentos, Jesus é condenado. Jesus é condenado pelos sacerdotes. Jesus é condenado pelas autoridades romanas, porque Pilatos decidiu lavar as mãos. E Jesus é condenado pelo povo. Quem vocês querem que solte? Jesus ou Barrabás? E o povo respondeu: Barrabás. Ainda assim, Jesus foi confiante para a morte. Ainda assim, Jesus avançou para a morte. E naquela tarde de sexta-feira, Jesus entregou a sua vida por nós. Ao ponto em que no seu último suspiro, ele entrega a sua alma ao Pai. E então ali, ele diz: está consumado. Aquela obra que eu vim realizar, está consumada. Está pago. A dívida está paga. Ali Jesus morre se entregando por nós. Passa a noite de sexta-feira. Passa o sábado. É domingo de manhã. Como sempre, as mulheres acordam de madrugada para ir ao sepulcro de Jesus, ungir o seu corpo. São sempre elas. Elas foram as últimas a sair na crucificação. Elas são as primeiras a chegar na ressurreição. E elas vêm trazendo ungüentos para ungir o corpo de Jesus. E sabe o que é maravilhoso? Não havia corpo para ungir. Não havia ninguém para ser ungido. Não havia corpo para ser preparado. Porque o sepulcro estava vazio. E ele não estava lá. Porque ele ressuscitou. Sabe por quê? Porque a morte não pôde retê-lo. A morte não pôde reter o autor da vida. A morte é consequência do pecado. Mas ele não tinha pecado. E por isso o Pai o traz de volta da morte, para mostrar que o sacrifício dele foi perfeito e foi aceito no céu. A morte não pode detê-lo. O sepulcro não pode detê-lo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. A ressurreição, meus irmãos. Perdão. A ressurreição é uma realidade tão grandiosa que Paulo disse aos Coríntios que se não há ressurreição, então é vã a nossa fé. E ainda estamos nos nossos pecados. Sabe por que Paulo disse isso? Primeiro, porque Jesus disse que iria ressuscitar. Jesus disse claramente: o Filho do Homem será entregue, o Filho do Homem irá morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Ele não mente. Aquilo que ele diz, ele faz. Depois a ressurreição é a evidência clara de que ele venceu a morte. Sabe por quê? Sabe qual é o pior inimigo de Deus? Não é Satanás. Não é. O pior inimigo de Deus é o pecado. O pior inimigo de Deus é o pecado. Se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver Satanás sendo aprisionado por apenas um anjo que é mandado do céu. Mas o pecado, para ser vencido, teve que ser enfrentado pelo Filho de Deus. A morte não é o pior mal. O pecado é o pior mal. A morte é consequência do pecado.
Jesus é o maior herói da nossa história. Porque ele veio enfrentar o pior inimigo da história, o pior inimigo do universo, chamado pecado. Imagina a responsabilidade de saber que você é o único que pode fazer isso. Ninguém podia fazer. Ninguém mais podia fazer. Era ele ou ele. Não tinha mais ninguém que pudesse tomar o lugar de Jesus. Mas Jesus venceu a morte. E muito melhor do que isso, Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte porque venceu o pecado. Jesus venceu a morte porque venceu o pecado. A morte não pôde deter Jesus porque o pecado já estava vencido. A morte não pôde segurá-lo porque o pecado já estava debaixo dos seus pés. Hoje é dia de celebrar a Páscoa. Mas a nossa Páscoa é diferente da Páscoa judaica. É diferente. E é importante que seja assim. Os cristãos resolveram celebrar o dia da ressurreição de Jesus. E chamaram esse dia de Páscoa. Porque a Páscoa judaica também é, como o Senhor disse aqui, é passagem. A palavra Pessah, passagem. Então os cristãos olharam para a morte e ressurreição de Jesus, enxergaram ali também uma passagem. Mas não era do Egito para fora do Egito. Mas ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Era isso que ele estava fazendo. Realmente nós devemos celebrar a Páscoa cristã, a Páscoa de Cristo, porque ela é uma passagem. Da mesma forma que um cordeiro morreu no Egito para tirar o povo da escravidão, o Cordeiro de Deus morreu para nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino da sua maravilhosa luz. Hoje é dia de celebrar. Hoje é dia de se alegrar. Porque Deus gosta de alegria. Deus gosta de ver o seu povo alegre. E num tempo onde a morte tem sido cultuada em todos os lugares, onde você olha é morte, 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 morte. Deus quer ser celebrado como Deus da vida. Deus quer ser celebrado como Deus da vida. Porque se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Porque se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Pastor Clécio, nós vamos cantar junto com o pastor brasileiro lá no céu. Junto com tantos heróis e heroínas da fé que viveram a sua vida para o serviço do Senhor. Eles não estão mortos. Eles estão vivos. Porque disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ó morte, onde está a tua vitória? Fique de pé nessa noite. Eu quero orar junto com você. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos nessa noite. Eu vou pedir aos irmãos do Ministério de Louvor que já tomem uma posição aqui. Nós vamos louvar ao Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Porque eu quero nessa noite fazer uma oração de gratidão a Deus. Quero nessa noite fazer uma oração de gratidão a Deus por tudo o que Ele fez por nós. Porque Ele não era obrigado a me salvar, mas Ele me salvou. Porque eu só amo a Deus porque Ele me amou primeiro. O amor dEle me ensinou a amá-lo. Feche os seus olhos, porque você não merecia. Meu Deus. Oh, labá, sará, labá, seré,
meu Deus. Eu te amo, Senhor. Tu és o meu Deus para todo sempre. Eu te agradeço porque o Senhor morreu por mim. E eu não mereço seu amor. Mas além de me amar, o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem me alimentado. O Senhor tem me guardado do mal. E hoje eu celebro a Ti porque Tu és o vencedor. Tu és Deus, aleluia. E nós Te adoramos nessa noite. O nome de